Muito bem, bom dia para todos vocês. Já nos enxergamos aí em outros momentos, mas um prazer também agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazer a palavra da redenção em Jesus com esse tema gratidão. Bem de início, eu quero aqui comentar que o propósito aqui é pensar um pouquinho em como crescer em ação de graças. E tem a ver com a gente focar a graça, ver e rever o presente. Nós acompanhamos uma devoção há pouco que em algum momento nos convidou a rever o presente. Reveja o presente. Quando a gente tem assim um dia bonito como hoje, eu estou aqui no 5º andar, dá para enxergar longe. O dia é claro, a gente tem mais percepção das coisas. O Salmo 119 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque dá assim uma clareza, né? A gente enxerga. Se a gente conseguir perceber cada vez mais as ações da graça, nós vamos responder em ações de graças. Então, se perguntarmos, e eu com uma pergunta que eu quero que vocês também respondam: como crescer em ação de graças? Esse é o enfoque da Igreja Evangélica Luterana em 2026. Não por acaso, numa construção dessa temática e dos estudos desse congresso, esse tema também está bem especificado, a gratidão. Foi mencionado há pouco, né, dos 26 anos de casamento. Eu coloco aqui para vocês a foto da nossa família. Essa uma delas, com o Leonardo, a Isabela, né? Eu e a Carla. Aqui mais uma foto. E a minha, se a gente fala em gratidão, a gente sempre lembra muito da família. Eu quero aqui destacar a minha gratidão à minha mãe, né? A dona Ivone, a família do meu irmão, o Ildomar, nome diferente também, tudo com I, né? E a família dele, a Isa Pinsgrafunder, também a família dela, nossa família. Eu tenho um irmão que faleceu tragicamente num acidente com 17, 18 anos, meu pai também já é falecido. Assim, a minha gratidão a todos os meus professores, quase tudo que eu falo eu aprendi com outro, assim tudo vem de graça, a graça de Deus está com a gente. Aos meus colegas também, na pessoa do pastor Fernando, do pastor Leandro Lambrecht, tem um Lambrecht no meio ali, como quase parente, pastor lá em Rondônia, né, que está com a gente, e os outros colegas que depois também acompanham aí conosco. Muito bem, pessoal. Eu coloquei aqui a palavra nome. Como é que é, Palmito? Qual era os nomes mesmo? Era Salamito, Pirulito. Muito bem. Ontem o pastor Max perguntou assim, ele chegou para alguém, eu vou fazer agora isso também, vamos fazer aqui. Quem é você? Cleide. É a Cleide. De onde? De Paraná, Rondônia. Ontem o pastor fez a pegadinha e disse: não, mas eu não perguntei o nome, né? Eu perguntei quem é você. Porém, a questão do nome está muito ligada à nossa identidade. E talvez, se nós falarmos em gratidão, é o grande peso teológico, termos recebido o nome. Eu te batizo em o nome. Se vocês perceberam, isso é muito grandioso na Bíblia. Nós temos uma parte da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou que fala de nome. Como é? Santificado. Caramba, nome. Um dos mandamentos. Não tomarás em vão. Se vocês perceberem durante as Escrituras essa questão do nome. Qual é o teu nome? Moisés pergunta. Yahweh, eu sou o Senhor que te livrou, o nome que está com a gente. Pessoal, o meu nome também está sendo confundido, viu? O meu nome era para ser Ismael ou Isaac. O meu pai foi no cartório, pomerano, meio teimoso,
Ismar, né? Essa foi a razão de darem um apelido, desde pequeno, me chamavam de fofo. Canguçu, São Lourenço, ali, era o fofo. Aí disse, tá, mas isso não pegou no seminário, qual que era o teu apelido? Cara, não tive apelido no seminário, né? Aí assim o pessoal, descobriu o teu apelido. Cara, tu quer me chamar de fofo? Pode me chamar. Talvez não fique bom para ti. Ninguém me chamava. Aí. Meu nome é Ismar, mas alguns esquecem e também confundem esse nome. E eu não falaria isso hoje, mas tanta gente falou aqui no congresso, região missioneira, região catarinense, porque eu contei uma história em algumas palestras, e aí olha só o que eu encontrei aqui, ó. Ali, ó, caminhando rumo ao Planalto, ali na frente tem ali a pracinha, Museu Imigrante, de repente eu fui lá caminhando, e ali, ó, caramba! Ismar, caramba, olha só. Fiquei olhando, eu encontro poucos Ismar, né? E a história que eu contei para essas regiões, e que muita gente me falou, inclusive alguns se confundindo com o meu nome, também aí, por isso que eu citei lá o Palmito, é porque eu estava indo para o congresso em Caldas Novas, estava indo numa excursão, não era em Caldas Novas, é Águas de Lindóia. Agora estou confuso, qual é essa? Era uma excursão, nós estávamos indo e não era só o pessoal ali, Novo Hamburgo, etc. Tinha uma senhora lá de Barão, ela contava muitas piadas, não sei se está por aí. E aí, de repente, ela toda hora esquecia o meu nome. Mas teu nome é muito diferente. Ismar. Eu disse, cara, assim, ó, não é tão diferente. Pensa Osmar. Conhece Osmar? Ah, sim, Osmar. Pois é, coloca o I. É Ismar. A senhora passou 10 minutos, ela andava no corredor do ônibus e daqui a pouco ela diz, então tá, Osmir, que legal. O problema, que nem o pastor Elvio Bender, ele passa por mim e diz, aí Osmir. E aí tem gente que diz, o pessoal chega, aí tinha umas servas assim, né? Às vezes acho que um pouquinho de dificuldade de visão. Ah, tu é o Osmir, né? Não é. Tem que parar. Mas aí vou contar essa história. Mas percebam, o meu destaque com o nome, com o sobrenome que eu recebi da família da minha mãe, o sobrenome que eu recebi da família do meu pai, ele traz esse peso também identitário de quem eu sou. O pastor Max disse, quem é você? Não perguntei o nome, mas o nome nos configura. E a gente recebeu o nome do Senhor e Salvador. E ele garante a sua graça, como diz o Salmo, por amor do seu, não é do nosso nome. Porque quando ele diz por amor do seu nome, é porque ele garante a promessa, a teologia da promessa, a fé na promessa. Ele garante isso. Então, por isso que a gente pode ficar tão intensamente construído, firmado na graça, na certeza da paz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nossas palestras, nosso estudo se interliga na graça, na paz e nas nossas respostas e o nosso culto em ação de graças, a gratidão. E isso passa sempre pelo nome. Essa canção, desse congresso, Laços de Amor, que foi cantada, marca bem os sacramentos. Acho que vocês notaram, né? O batismo, a Santa Ceia, estão firmadas no nome. E ontem nós lembramos um pouquinho com a professora e doutora Beatriz sobre o sinal da cruz. Eu aprendi um pouquinho diferente. Não estou vendo aqui a doutora Beatriz aqui. Deixa eu ver. Eu estudei, está lá ela. Eu estudei, tive um tempo num colégio franciscano. Aliás, eu sou de Canguçu, com muito orgulho, sim, né? De todas as cidades do Brasil é que tem mais minifúndio, pequenas propriedades. Não tem fazendeiro. Gente muito humilde, simples, cada um com seu pedacinho lá.
E lá tem um colégio franciscano e uma irmã, ela dizia em nome do Pai, a mente, o Criador, em nome do Filho, o amor intenso. Ela dizia, lembra do amor do coração. E em nome do Espírito Santo, lembra do Consolador, os ombros, o abraço. Mas aí uma lembrança para começarmos e terminarmos o nosso dia nesse nome que Ele nos dá. E aí, como eu comecei dizendo, dessa percepção de como crescer em ação de graças, tem a ver com olhar, e aí eu citei a devoção de Rondônia, ver e rever a graça. Olhos fixos em Jesus. Esse texto não está citado aqui, mas é um daqueles para a gente memorizar, que diz que não há outro nome entre os nomes, que a gente confunde, não há outro nome entre os nomes dado entre a humanidade, entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Então, o meu nome, você pode esquecer, pode confundir, não me importo. Se é palmito, se é, sei lá, outras coisas, né? A gente se confunde. Mas o nome de Jesus, nós não podemos esquecer. E o Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se a gente guarda isso, não só por essa memória, que às vezes a gente esquece as coisas, mas Ele não esquece de nós. O seu nome está gravado na gente. Isso é muito, muito especial. Toda essa ênfase no nome do nosso Deus. Graça, paz e gratidão, intercalados esses três temas. E aí, para nós percebermos como esse nosso tema de hoje, gratidão, é tão, vamos dizer assim, vou usar a palavra comum. Essa imagem aqui, né? O que tem que dizer para o tio? Alguém já disse isso para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu neto? Quem já disse isso? Uma vez, levanta o braço. Tá, eu acho que quase todo mundo levantou. E quem já ouviu isso? Levanta o braço. Comum, né? Eu fiquei pensando assim, questão de palavras, sempre é bom a gente aprofundar o conceito. Tá, o que é gratidão? Parece simples, todo mundo sabe. A gente vai percebendo isso ao longo do tempo, a gratidão que a gente sente, mas é bom a gente sempre repensar nos conceitos. É sempre importante isso. E eu fiquei aqui olhando, né, pensando nesse contexto de ser agradecido, de dizer muito obrigado, e o que isso representa. E eu quero depois pensar um pouco mais nessas palavras. Mas antes de ir para elas, no muito obrigado, no muito agradecido, nas ações de graças, eu quero mostrar como essa expressão aparece de maneira repetida nas Escrituras. Esse texto é especial, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças ao Senhor, e eu rapidamente separei do nosso contexto, Filipenses 4,7 é o nosso lema desse congresso, mas um anterior, não andeis, vamos ler junto? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Essa expressão aqui, ó, na Bíblia. Aliás, antes de falar da Bíblia, esse vai ser um problema quando eu abro meus parênteses aqui. Eu vi que a ata ali saiu que a noite artística de ontem tinha a peça Visita Pastoral. E aí dizia assim, cômica, e tinha um ponto de interrogação. Eu pensei, acho que isso foi pensado, né? Porque não era mera coincidência, né? Eu ri demais porque essa história aí eu já vi. Pessoal, crescer em ações de graças tem a ver com não deixar poeira na Bíblia. Não deixar poeira na Bíblia. E nesse sentido, pessoal, as Sagradas Escrituras, voltando para o nosso tema, usa essa expressão muitas vezes, ações de graças. Porque tudo isso é para o bem de vocês, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, para que a graça, multiplicando-se,
torne abundante as ações de graças. Vejam, pessoal, a gente tem que voltar desse congresso não com essa palestra unitária. A primeira palestra, foi o alicerce que nós construímos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E aqui nós percebemos bem nesse texto bíblico, vejam, que essa graça, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça. Interessante essas expressões. Colossenses 3,17, o Salmo, que também está lá, o servir ao Senhor com alegria, né? Ele também trabalha, entrai por suas portas com ações de graças. Interessante a palavra ações, fiquei me perguntando, né? Gratidão, sempre fala em ações de graças. Quando a gente fala de gratidão num culto, o pastor vai falar sobre gratidão, talvez o dia de ação de graças, lá em novembro. Que texto normalmente, que história normalmente se faz referência e lê no Evangelho? Alguém lembra? Uma história de gratidão. Eu vou contar para o neto, para o filho, uma história de gratidão. Que história que a gente lembra? Os 10 leprosos. Será que aqueles 9 caras da pergunta de Jesus, onde estão os outros 9? Será que eles não sentiram gratidão? O que é a gratidão? Gratidão é um sentimento. Mas aqueles caras não sentiram gratidão? Só um sentiu? Acho que não. Os caras ficaram, caramba, que ações de graças. Porque somente um voltou. Curioso, me fez pensar ao refletir sobre isso. Alguns textos aqui, então, onde isso aparece com frequência. E aqui eu coloquei todo o texto, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E isso aqui a gente sempre tem que ficar atento, ó. É a vontade de Deus. É legal, né? Quando Lutero coloca no catecismo a perguntinha, quando a gente reflete, por que temos que orar? Porque Deus mandou. Não precisa explicar mais. Por que temos que orar? Deus mandou. E aqui está expresso a vontade de Deus em Cristo Jesus. E antes eu mencionei, quando eu coloquei ali a figurinha, o que tem que dizer para o tio? Obrigado. Eu fiquei pensando, né? A gente como pastor às vezes volta, tanto nas exegeses do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nas palavras. Aqui não são as expressões em hebraico ou grego, mas eu fiquei pensando no português mesmo, né? Depois até fui ver lá, obrigado, muito obrigado. A gente estuda as palavras não só pela etimologia, mas pelo uso dela. Aliás, o uso dela ganha mais força numa língua sempre, no estudo final do significado. Mas é interessante a etimologia, porque o obrigado tem a ver com obrigação. E ele está ligado a uma expressão que quer dizer que tu está atado juridicamente, moralmente. Enquanto que gratidão, ou ações de graça, sempre está ligada à palavra graça, a um dom imerecido, a algo que eu não merecia. Conta-se uma história num dos livros de Philip Yancey, ele cita C.S. Lewis, chegando numa conferência, onde tinha um burburinho em que o pessoal perguntava qual que é a diferença da fé cristã. Tem tantas religiões, e qual a diferença da fé cristã? A vida após a morte. Não, tem outros que também falam sobre isso. Isso aqui. Não, tem outros que também falam sobre isso. E aí, quando ele chegou no meio da discussão, ele disse, isso é fácil. Graça. Não é um toma lá da cá. É um presente, como a gente visualizou aqui, para todos. Graça. E essa palavra é forte. A gente conceitua dom imerecido, mas ela tem um poder em si. É o poder de Deus. Tanto que se a gente jogar com as palavras, que nem eu fiz há pouco, a graça está ligada a muitas. Né? O cara é engraçado. O cara é engraçado. Seu desgraçado. Ingrato. As raízes trabalham, a palavra trabalha em diferentes, porque ela é muito relevante.
ela tem um impacto muito grande. Então, a gratidão, no nosso diálogo aqui, ela tem essa base forte, esse conceito forte, linkado à graça. Enquanto que daí, talvez, em alguns aspectos, esse muito obrigado não é uma exegese. Exegese é assim, é o estudo da frase, né? Aqui não é uma conclusão grande, é apenas um raciocínio. Muitas vezes, nossa gratidão pode estar ligada à obrigação. E essa obrigação que a gente joga de lá para cá, ou de cá para lá, ela se reflete às vezes com Deus. E a gente pensa assim, não, Deus, eu fiz minha parte. Se Deus não vai me ajudar, então o que adianta ter fé? Eu estou colocando-me como alguém que está jogando a obrigação para Deus. Pessoal, lembrem da palavra bíblica aqui, tá? Até deixei minha Bíblia aqui do lado, caso em algum momento eu lembrar de algum outro texto, literalmente lê-lo. Mas assim, ao citar, eu estou citando literalmente a palavra. Esses 10 leprosos, os 10 caras foram ajudados por Deus. E o texto diz exatamente, inspirado pelo Espírito Santo, quando Jesus diz, onde estão os outros 9? Por que somente este? Aqui tem uma coisa importante, atenção. Por que somente esse estrangeiro, esse samaritano, voltou aqui? Por que o texto diz isso? É palavra de Deus, está escrito, está registrado. Porque é curioso como aquele que se sente mais indigno, que mais se esvazia, sai mais pleno, cheio. Vai em paz. A tua fé te salvou. Ele se apropria e se enche, ou melhor, é preenchido por esse Espírito Santo. Os outros talvez, não, mas a gente, uma vida inteira aí, né? Também Deus tinha que nos curar mesmo. Uma obrigação que se coloca. A graça está sobre os 10, pessoal. Mas o convite para vocês também curados é a gente perceber melhor, enxergar melhor com o sol da graça, enxergar longe e viver mais feliz, mais seguro, numa paz que vai além de todo o entendimento. Porque a gente olha com os olhos da fé. A fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem com esses olhos, mas com a luz da palavra a gente enxerga mais longe. E é essa percepção que eu quero convidar vocês a pensar. Já que eu fiz aquelas análises lá, eu não queria ir tão longe aqui, né? Mas eu achei legal assim que na expressão em inglês, thanks, né? Thank you, ou thank you, né? É interessante que aqui tá ligado a raiz dessa palavra a questão do pensamento, a questão do ter consciência. E aí eu volto do perceber, do enxergar a graça. E isso é interessante, porque a gente precisa muitas vezes focar na graça. E quanto mais a gente tem percepção das coisas, mais a gente cresce. Aqui é o ponto, pessoal. Ó, isso que eu quero motivar hoje. A gente crescer em ação de graças. Crescer nisso. É palavra de Deus, cresçam. Cresçam em ação de graças. Quanto mais a gente chega nessa maturidade, mais a gente enxerga. Eu ia falar isso um pouco depois, mas digo agora. Uma jovem senhora, uma jovem serva, teve seu filho. E ela cuida desse bebê. E como a nossa palestrante, a doutora Beatriz, disse, aí ele chora de noite. E aí ele a cuida, e vai para lá, e carrega, e se cansa. E de repente, em algum momento, ela lembra da mãe. Puxa, minha mãe cuidou de mim assim também. Alguém já teve esse insight? Levanta o braço aí. A gratidão tem um quê de maturidade.
de perceber. E é legal isso. Quando a gente percebe, a gente enxerga. E a vida vai passando e a gente vai se enxergando e se identificando cada vez mais com nossos pais, assim como com Deus, o nosso Pai Celeste. E isso tem a ver com esse foco. E aqui eu quero entrar um pouquinho, abrir um parênteses aqui para esse foco na graça, porque eu quero de fato linkar com as outras palestras. Para ter ações de graças, é preciso perceber a graça. Perceber no sentido de enxergar, de ter todos os sentidos ligados a ela. E às vezes é preciso ter esse foco. Eu coloco aqui essa questão dos óculos, dando foco aí, né? Sabe que eu digo que 2025 foi o dia ano passado, óculos. Antes não sentia falta dos óculos, né? Eu coloquei óculos mais para leitura em 2024. Que droga, lembrei de uma história de novo. Eu vou começar a abrir parênteses demais aqui, né? 2024 veio aquela enchente. Uma bagunça, né? Quando a gente, todos os andares de baixo, tudo cheio d'água, tudo fora, etc. E eu começando a usar óculos, né? Eu sei que quando eu saí de barco, de casa, eu pensei, nem vou levar isso aqui, porque eu vou me atrapalhar, né? Depois, tinha que levar só uma mochila. E aí eu sei que quando a gente voltou para casa, aí eu comecei a dar instrução de confirmandos no andar superior, assim, e estava tudo misturado, né? E aí, para ler, aí eu colocava os óculos lá. Aí eu fui fazer uma dinâmica com a gurizada, eles tinham que fazer um movimento, assim, de mútua ajuda. E aí, quando a gente usa óculos para ler, fica ruim, a gente não está acostumado ainda a essa questão do foco, né? Eu tirei os óculos assim. Só que ali era o salão grande onde estavam todas as coisas da ação social. E naquele tempo a gente deixava lá e disse, não, pessoal, no momento o pessoal entrava, eu preciso dessa roupa, eu preciso... Tinha óculos lá também. E aí eu deixei na noite, me esqueci lá, no outro dia eu fui lá, meus óculos, pastor, eu até vi, uma senhora que perdeu os óculos, botou, achou legal, e foi meus óculos, né? O pessoal aí da Cristo, foi bem assim, né? Depois eu ganhei, a dona Gisela Bloss está aí, até a Patrícia lá, que é nora dela, outros óculos, né? Nem precisava contar essa história, não sei por que contei toda essa história. Mas é que eu lembrei dos óculos aqui, quando eu vi aqui os óculos. O foco. É legal esse negócio, olha só, agora estou enxergando melhor. Tem gente que já está acostumada, eu não estava. Foi 2025 que eu me acostumei aí. E essa questão de focar é importante. Isso tem a ver com uma coisa do estudo da teologia que a gente chama hermenêutica. Uma palavra meio diferente, às vezes para alguns, mas essa é a maneira de ler. São os pressupostos para ler a Escritura. Né? Aqui no corredor, uma senhora falou, a questão do sábado, pastor, como é que é mesmo? Porque me perguntaram, enfim. A gente tem que ter um óculos que nos conduz nisso. E esse óculos, aqui nessa palestra, eu quero dizer, ele tem que focar sempre em Cristo. Talvez em alguns cursos da escola dominical, a gente lembra ser uma aula cristocêntrica, com foco na graça. Isso eu trouxe como uma palestra para professores e professoras de escola dominical, nesse sentido, desse foco, né? Mas eu sempre gosto de linkar as histórias bíblicas para vocês perceberem. Se vocês perceberem isso na história do apóstolo Paulo, eu coloquei essa imagem porque a Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande professor, mas ele tem essa história em que ele conhecia muito bem a Bíblia, muito bem as Escrituras, mas o foco dele estava errado, ele não estava vendo o que tinha que ver. Vocês lembram da história? Não vou entrar em todos os detalhes, eu sempre tenho vontade de contar as histórias com detalhes, mas eu tenho que me conter. Atos 9, nós lemos como essa ação transformadora de arrependimento marcada pelas borboletas nesse congresso, nos remete aí àquele momento da conversão do apóstolo Paulo, que ele está indo rumo a Damasco e que ele cai do cavalo. Lembrei de outra história. Cadê a Ângela? Ângela Schink. Lembra, Ângela, que uma vez estava lá nas aulas que a gente preparou para a escola dominical, caiu do cavalo. E alguém disse, pastor, não diz cavalo no texto bíblico. Pois é, mas creio que eles foram. Mas
fechando parênteses de novo. O que aconteceu nesse texto é interessante, dentro do que eu estou linkando, que ele ouviu essa voz, e a gente diz que ele caiu, e literalmente caiu, se desfazendo de si próprio. E aí a Escritura Sagrada nos conta, dentro dessa história, que ele ficou sem enxergar. Deixa eu voltar aqui, ó. Uma luz brilhante, enfim, o cegou. Eu estou dizendo essa história porque eu estou falando de perceber a graça, de enxergar com os olhos da fé. E é sugestivo na história que ele fica cego. E durante os dias em que ele espera o Ananias enviado por Deus, ele não enxerga nada. E aí, quando acontece essa conversão, o texto diz lá, no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. E nessa situação de ver de novo, agora ele olha para as Escrituras e vê Jesus. Ah, mas ontem uma bonita reflexão. Onde é que está a graça? Uma vez que a paz se estabelece com Cristo ressurreto, diz a doutora Beatriz, essa paz conosco. E no Antigo Testamento? Está lá. Em cada momento está lá. Quando Abraão sobe o monte com seu filho, com a ordem de sacrificar o filho Isaque. E quando ele escuta que não precisa, e quando ele vê o cordeirinho, o que vocês acham que ele sentiu? Gratidão. Deus ensinou a gratidão para ele e ele respondeu em ações de graças muitas vezes. Porque a percepção, os olhos que viram o cordeiro, viram Jesus, a graça ali estabelecida. Por isso, de novo, nessa minha palestra, nesse estudo bíblico de hoje, o convite à gratidão é um convite a percebermos a graça, para vivermos e reagirmos a partir dela, na mente, faltou um N ali, e no coração. Numa vida não de paz com P minúsculo, mas na paz. Uma vida não de paz no sentido de não ter problemas, mas na presença de Jesus, porque a paz é a presença de Jesus, o nosso Salvador. É aí que está a ação transformadora dessas borboletas, desse arrependimento, que é a ação do Espírito Santo. E é nessa situação que temos que crescer em ação de graças, perceber melhor as coisas, os olhos que enxergam melhor. E muitas vezes, todo mundo pode testemunhar isso, as lágrimas limpam os olhos da fé, para a gente enxergar melhor. Me impactou muito quando a minha mãe, na sua simplicidade, de um jeito bem dela, comentou que quando faleceu meu irmão, 17 para 18 anos, um acidente indo jogar bola com a turminha, ela, tempos depois, diz, olha, aquilo foi tudo muito pesado. Claro, né? Cada um pode imaginar. Mas ela enxergava nisso, olha, acho que ali deu uma retomada na nossa vida, acho que a gente estava se desviando demais. Interessante que ela vê graça e gratidão mesmo nisso. E nós, cristãos, mesmo olhando para um túmulo num velório, nossos olhos estão no túmulo vazio. Graça. E mesmo ali, gratidão. E dali a pouco tem um culto. Culto, como é que chamam quando tem esse momento de culto depois para lembrar da pessoa falecida? Eu sei que muitos dizem culto em memória. Não sei se é mais na nossa região lá, Canguçu, São Lourenço, Pelotas, a gente chama culto em ação de graças. É assim que a gente chama. O dia desse culto é... Por quê? Porque a gente agradece pelo que Deus fez na vida daquela pessoa que nos deixou. Na vida dela e através da vida dela. Óbvio, a gente não ora por ela. Esse é o nosso ensino, o ensino da palavra de Deus. Mas a gente agradece pelos 83 anos, 10 meses, 21 dias.
Ensina-nos a contar os nossos dias, a enxergar, a perceber a graça nos nossos dias. E aí a ação de graças. Essa é o destaque maior que eu quero fazer aqui e continuar fazendo com vocês. Eu coloquei esse slide aqui, eu não vou me deter muito aqui, mas eu queria só lembrar para vocês também dos estudos bíblicos, das leituras bíblicas, de como Deus cuida do seu povo no Antigo Testamento, nessa caminhada com eles, dentro de um aspecto didático, de ensinar a ver. Aliás, essa é uma frase do educador Rubem Alves. Educar é ensinar a ver. O professor aponta e diz, olha isso. E os nossos olhos enxergam melhor. Às vezes a gente vê uma obra de arte, não entende nada. E alguém entendido diz, está vendo isso aqui? Isso aqui é por isso, por aquilo. Aí vem a Arina e diz, eu escolhi essas cores nesses tons. Eu até coloquei antes, agora não está aqui, mas as cores, diz ela, tem a ver muito com as cores oficiais da saúde mental. Agora enxerguei diferente. Essa borboleta. Agora eu enxergo diferente. Educar é ensinar a ver. Deus educou o seu povo na caminhada. E ele sempre lembrava, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito. E ele estabeleceu dias oficiais de gratidão. Entre elas, a oferta. E algo bem significativo. Vocês vão plantar, daí vai chegar a hora da colheita. Os frutos estão lá. Foi-se a primeira foi-se. As primícias. Essa vocês vão oferecer para mim. E por que vocês vão oferecer para mim? Porque eu preciso? Para vocês perceberem que sou eu que estou abençoando. Para vocês enxergarem com os olhos da fé que é a minha graça que está ali. E responderem em ações de graças. Graça e ações de graça. Também as ofertas estão assim. Eu acho que isso era muito simbólico. Extremamente. Mas o troço, ser humano, né? Vai lá e a Bíblia vai ficando empoeirada. E daqui a pouco já nem sabe. Olha como o Salmo 50 nos ensina muito sobre o que Deus quer. A vontade de Deus no culto. Percebam aqui. Vou botar aqui o Salmo 50 para a gente. Vou colocar o verso 7 ao verso 15. Salmo 50 é aquele que tem um versículo que acho que muitos de vocês sabem decor. Invoca-me, eu te livrarei. Cuidado só para a gente não saber um versículo só. É bom ver os outros, né? Porque num talvez fala de uma coisa lá de cima e o outro diz assim, maldito o dia em que nasci, né, doutora Beatriz? Legal aquilo ali. É legal ver o que está na volta para a gente perceber. E olha o Salmo 50. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim, eu não separei aqui nem negrito, nem sublinhado, mas eu leio o ímpar e vocês leiam juntos os pares. Tá bem? Pode ser? Eu vou ler os pares também, até para aparecer com o microfone na transmissão. Deus diz, escute meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me dão. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Olha, ele diz, eu não preciso. Versículo 10, juntos. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. E Deus diz, acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Vamos no 15 juntos ainda? Invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará.
Aqui eu coloquei a linguagem NTLH de propósito, tá? Apesar de usar mais a Nova Almeida atualizada, agora que eu li ali, que a gente é acostumado com aquela, porque ele coloca na tradução ali, no entanto, que é muito especial para o entendimento na nossa língua, na tradução. Porque ele diz, eu não preciso. No entanto, eu não preciso. Ele está dizendo assim, continuem fazendo essas práticas para vocês lembrarem. Mas lembra do seguinte, eu não preciso. Não me venha vocês dizer, eu te dei, agora tu me dá. Não venha você pensar que agora eu te dei, agora... Assim você não vai perceber graça. Você não vai poder responder em ações de graça. Você não vai poder crescer. Crescer, que é o tema, não vai crescer em ações de graça. Então compreenda. Venha com ações de graça. O que eu quero do culto é ações de graça. Caim e Abel. Caim foi lá, fez o que tinha para fazer. Tá, mas e aí, por que não gostou? Eu fiz o que tinha para fazer. Lá está bem claro, naquele texto de Gênesis capítulo 4, a gente consegue perceber essa falta de ação de graças. Gratidão e maturidade, no sentido de crescer, de enxergar além, de ter mais clareza das Escrituras Sagradas, de perceber isso. E aí, essa palavra é de alguém maduro na fé, de alguém que coloca essa expressão bíblica tão especial que é o ainda que. Ainda assim, gratidão, ainda que. Vamos ler junto? Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Que especial, né? Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, ainda que, é a teologia da cruz, da gente olhar além. Porque diz 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, não sei se vocês lembram, é muito bom gravar versículos da Bíblia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, somos os mais infelizes. Porque daqui a pouco a gente vai olhar, tá, mas então o que adianta ter fé? Poxa, eu fiz as coisas aqui, e aí as figueiras não deram frutos. É além, a gratidão continua além. É por isso que Jó, quando perde tudo, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Pessoal, digo para vocês que eu não tinha lembrado disso, mas lembrei agora. Alguém daqui, acho que do pessoal do Oeste de Santa Catarina, disse, pastor, o senhor posou lá em casa com Força Jovem, pastor Leandro Figur. Lembra que a gente fez lá? Devia ser 97, 98. Tu tá ficando velho, cara? Te cuida. Numa dessas apresentações, eu era o Jó. E, inclusive na última apresentação, os meus colegas do seminário, eles tinha um momento ali que os diabinhos andavam em volta e batiam, eles bateram de verdade, né? Eles combinaram, tá, mas tudo bem. Legal era assim, tinha um momento que o Jó, eu encenava o Jó, ele estava ali, e aí na escritura diz assim, que chega um empregado de um lado e diz, os jebuseus fizeram aquilo e levaram todos, aí entra o outro lá e diz, era um momento difícil, assim, né? E aí veio uma tempestade, caiu sobre os seus filhos, era um momento dramático. Aí um colega meu entrou e estava lá eu, né, assim, concentrado, momento de drama, e ele diz, Senhor, invadiram as terras, mataram todos os animais, todos os jumentos morreram, só eu sobrevivi. Aí eu... Cara, daí, né, aquele momento assim, do teatro, né,
Aliás, lá em Canguçu, a Juluca, né, eu vejo a Denise ali, a gente trabalhou bastante teatro, aquele momento dramático, assim, que a gente está... Aí, o público fez que nem vocês aqui, né? A sorte minha é que eu estava ali, assim, olhando para baixo, assim, né? Então, qualquer coisa eu estava chorando, né? Caramba! Por causa dessas situações do ainda que e da resposta, por exemplo, de Jó, dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, é que é clássico dos nossos cultos, na gratidão, aquele hino 222. Vocês lembram que a poesia desse hino fala sobre as diferentes situações, pelas coisas boas e pelas coisas más? Eu não combinei, nem vou colocar, nem tenho letra aqui, mas acho que você sabe de cor, né? Vamos tentar aí, né? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por meu perdão. Quem entra firme na segunda estrofe? Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e também a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que legal, pessoal, que legal. Muito legal mesmo. Parto para esse momento agora em que eu trago uma reflexão de novo sobre perceber, coisas que nos ajudam a perceber. Às vezes as lágrimas limpam os nossos olhos para perceber melhor. E aí eu trago essa pergunta assim, qual o ambiente em que a gratidão é perceptível? Em que a gente caminha um pouco para lá e vê pessoas agradecidas, pessoas que estão aliviadas. Alguém sugere aí? Nascimento de um filho, por exemplo. Uau, que alívio, né? Aquela tensão e nasceu, né? Eu lembro que quando o meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, ele teve minha esposa teve uma gestação, e aí foi um momento de grande alegria, mas de tensão também, porque depois veio UTI, bastante tempo, é uma história longa, em outro dia eu conto para vocês. Mas muito bonita, coisas muito marcantes de testemunho de fé. Mas pensem aí, nessa expressão que o pastor Paulo lembrou ali, justamente esse local que a gente visita, ou que às vezes passa, em que a gente caminha e sente e percebe gratidão. Que lugar é esse? Normalmente, ao contrário do nascimento de Jesus, que não tem lugar na estrebaria, mas como pode ser isso? Né? A tradução livre da doutora Beatriz,
que barbaridade, né? Normalmente, crianças nascem onde? É interessante isso, pessoal. O ambiente do hospital, segundo o doutor aqui pertinho de Porto Alegre, que escreve num jornal conhecido, J.J. Camargo, ele diz assim, que é um dos ambientes onde a gratidão é latente. Pessoas agradecidas. Claro que também é um ambiente de tensão, de espera, mas onde a gratidão se manifesta, se percebe. Ele diz, no hospital não é difícil de encontrar gente preocupada, aflita e ansiosa, mas também é um ambiente em que prolifera a gratidão. Ai, essa noite ele passou melhor do que ontem. Que gratidão. Muita gratidão. Gratidão pelo alívio da dor, gratidão pelo consolo, gratidão pela cura. É interessante isso. Por que o hospital é assim, esse terreno fértil para a gratidão? Eu coloquei o alívio da dor, o reconhecimento da necessidade de ajuda. Isso é especial assim, né? Tu está numa dependência explícita. Tá, agora tira a roupa, coloca esse avental e te entrega. É uma dependência. É uma dor, por vezes, uma dor latente em que daí talvez alguém traz um remédio um pouco mais potente. Agora tive um alívio. Gratidão. Coisa boa. E aí eu coloco a pergunta ali no final. E na igreja? Será que também não seria esse ambiente? Achei muito legal um texto, uma crônica, uma vez que trouxe uma reflexão da igreja que era hotel ou hospital? Você vai na igreja esperando um hotel, onde está tudo certinho? Em que qualquer coisa que está errada, como é que pode estar tudo errado aqui? Porque tu está cheio de si, tu quer assim, eu paguei, eu quero de volta. Ou como é que é o ambiente da igreja? Interessante essa reflexão. E aqui, pessoal, se eu voltar aqui para quem não leu ainda, é interessante que esse mesmo cara, J.J. Camargo, ele foi o médico que fez o primeiro transplante de pulmão. Há uns anos atrás, ali em Porto Alegre, ficou aqui na América do Sul, enfim, América Latina, uma referência. E aí ele traz isso, dentre as situações do hospital. E ele é muito experiente, ele inclusive era diretor de um grande hospital de Porto Alegre. Ele diz assim, o paciente mais agradecido, nosso tema da palestra, que tem mais gratidão, é o cara que é tratado do pulmão. Isso me fez pensar, né, cara? Mas por quê, né? Tem tanta doença grave, sei lá, outras coisas. Ele diz, não, pode parar, pode falar com os médicos. O cara que tem um transplante de pulmão, que tem um tratamento no seu pulmão, ele é o mais agradecido. Por que será, gente? Respirar. Básico dos básicos dos básicos. A gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente tem coisa que... O ar é pouquinho tempo. Cansa, dói os músculos quando tu não consegue puxar o ar. Uma coisa que a gente não percebe. Quem percebe de dar graças pelo ar? A gente esquece. É básico, porque a gente está aqui, cara, nessa atmosfera, a gente tem o ar. É muito interessante isso. Isso me fez pensar na questão do ar, do sopro da vida da Bíblia. O Espírito Santo, a expressão em hebraico, ruach, também pode ser traduzida por vento, pelo ar. Coisa que a gente recebeu no batismo e que a gente nem sabe como é viver sem. Não imagina. Só um cara imaginou e sentiu plenamente. Sabe quem foi esse cara? Não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Jesus disse no alto da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase, o único jeito de entender ela, isso aparece também hoje na nossa devoção à tarde, é isso.
Ele foi retirado da terra dos viventes, sofreu o inferno. Ah, que dor física! Ele sofreu ali o inferno. Algo interessante nesse sentido. O ar é elemento básico para a vida, é uma dádiva que na saúde nem percebemos e dificilmente lembramos de agradecer. Muitos que receberam o Espírito Santo, aqui pessoal, é uma falha minha aqui, né? Quando eu coloquei os olhos, olhando o meu PDF, o fôlego da vida é a vida que Deus dá, né? Eu estou só relacionando aqui porque o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Ele não é. Mas é interessante essa sugestão bíblica para a gente perceber o sopro da vida. O fôlego da vida espiritual, desde a tenra infância, nem imaginamos o que é viver sem o Espírito. Essa foi a dor e o susto, olha o que eu boto aqui, o susto de Davi, como também a gratidão diante da graça de Deus. E eu cito o Salmo 51 aqui. Por que eu coloco assim o susto? Por que eu coloco aqui essa questão do susto, né, de Davi? Porque não sei se vocês lembram, o Salmo 51 é aquele que diz: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova. Tem um momento que ele diz assim: não retires de mim susto. Ele foi confrontado com o seu pecado. Ele disse: caramba, não retires de mim o Espírito Santo. E aí, no outro sentido, ele diz: torna a dar-me. Ó, essa alegria está bem presente aqui também, tá? Olha só, eu coloquei aqui, ó, a palavra espírito em hebraico, tá ali, pronuncia-se ruach. Essa palavra é rica e polissêmica. Isso é, carrega vários sentidos relacionados entre si. E às vezes na tradução, o contexto nos mostra se é o Espírito de Deus, né? Ou esse sopro da vida. Por que eu estou fazendo essa voltinha toda aqui, essa relação? Por causa do ar. A gratidão daquele cara que tem um transplante de pulmão, que tem a sua vida renovada. Cria em mim, ó Deus, um puro pulmão. Ah, não, é um puro coração. Mas ele traz essa transformação completa. É o nosso Deus. Vejam como é sugestivo quando Jesus diz: na sua ressurreição, após mostrando-se e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Paz seja convosco. A paz, tema da segunda palestra, tem a ver com perdão. Tanto que quando a gente se reconcilia, a gente diz: vamos fazer as pazes. O perdão, o Espírito, a presença, o Cristo ressurreto. Não retires de mim o teu Espírito, é uma oração contínua. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, para uma vida em ações de graça. Muito bem, pessoal. Agora, então, eu quero ir para um rumo assim, voltando àquela pergunta inicial. E eu coloquei aqui essa imagem que firma estará nas diferentes comunidades, congregações locais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em 2026, sobre esse tema, crescendo em ação de graças, a gratidão. E aí essa pergunta literal, né, que é como crescer em ação de graças. Eu deixei uns pontinhos aqui numa música que eu acho que muitos conhecem de criança, né? Comer, 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 é o melhor para poder. Como crescer em ação de graças? Opa! Comer, comer. Brabo é quando a gente começa a crescer só para os lados, né? Mas aqui eu não quero lembrar de uma alimentação não saudável ou desequilibrada, mas desse pão da vida, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Esse alimento saudável. E esse alimento saudável, a palavra de Deus que eu tenho enfatizado, ele também tem uma dieta interessante. Uma alimentação saudável, que tanto que se fala nesses nossos tempos. E essa alimentação saudável da palavra agora, eu quero marcar
através da ilustração de duas histórias bíblicas, e aí aquilo que a gente chama de lei e evangelho. Eu não sei porque, assim, na questão da comunicação, de falar, eu sempre penso que a gente tinha que ter uma outra expressão aqui, porque lei e evangelho, as cabeças pensam sempre, os evangelhos, fiquem em pé para a leitura do evangelho, né? A lei, tinha que ter uma outra expressão que mostrasse esses óculos hermenêuticos, que é a lei que centraliza o que o ser humano tem que fazer, o que ele não está fazendo, o que ele deixou de fazer. E o evangelho, quando a gente conhece Deus pelo que ele faz, a ação, a graça de Deus. E essa dinâmica, ela tem que estar nesse foco. Os óculos da gente ler a Escritura, as histórias bíblicas, tem que estar aqui. E a gente tem que receber os dois. E esse primeiro aqui, essa lei aqui, ela nos confronta de uma maneira que muitos de nós não baixamos a crista. Endurecemos o coração e só murmuramos. Como o povo de Israel, reclamamos. Não vem pisar no meu calo. E essa murmuração impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida, muitos deles. Aliás, o povo, pelo amor do seu nome e da promessa que Deus fez, mas muitos morreram no deserto. E essa ilustração é bíblica. E eu queria mostrar agora numa história de uma cura, de como eu vejo também lei e evangelho e o encaminhamento para a gratidão e o crescimento na gratidão com uma história. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário. Tá bem ainda, bem tranquilo. Eu sei que tem uns minutos aqui, mas pensei assim, vá que, né? Gente, 2 Reis 5. Não sei se alguém lembra de cabeça, que texto é esse? Vamos crescer no conhecimento da Bíblia. É bom a gente saber os endereços. Eu sei as histórias, mas não sei os endereços. Tá, então, tenta saber melhor os endereços. É bom a gente saber bem os endereços. É uma história da cura de uma doença e uma consequente gratidão. Eu coloquei umas imagens aqui, espero que ajudem aqui. Sempre importante, eu vou mencionar as palavras bíblicas, né? Aqui de 2 Reis 5, mas eu ilustro aqui contando a história desse homem. Essa imagem aqui, ela marca aqui algumas feridas, E esse cara se chama Naamã. Ele é chefe do exército sírio, um cara muito importante, do império muito importante. E ele não só era importante, como ele era conhecido, honrado, grande diante dos olhos daquele povo. E esse cara ficou com lepra, doença incurável que matava. E ele fica desesperado, tentando de tudo, e nada dá certo. E nas conversas em casa, certamente lamentando o que estava acontecendo com sua esposa, alguém escuta isso. Eu até dou o destaque ali, né? A Bíblia conta que, dentre as escravas trazidas do povo de Israel, uma menina servia como serva na casa de Naamã. Ela conhecia Deus. Ela tinha um nome do Senhor Deus. Ela sabia da graça de Deus. E ela então, essa menina, ela traz esse diálogo com a esposa de Naamã, dizendo, olha, eu queria que o Naamã conhecesse o profeta de Deus. Lá tem graça, lá tem ajuda. E aí, obviamente, essa esposa traz ao conhecimento do Naamã e ele vai falar com o rei, ele era um cara importante. E a Bíblia diz que o rei da Síria escreve uma carta para o rei do povo de Israel, dizendo, a palavra era de rei, estou mandando Naamã, o cara é o chefe aqui do exército, eu quero que tu cure. Quando o rei pegou e leu a carta, mas isso aqui é uma declaração de guerra? Ele acha que eu sou o quê? Ele acha que eu sou Deus? Isso aqui é um pretexto para eles jogarem aí, para começarem a guerra. E aí era o tempo do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz,
Manda ele aqui, que daí o próprio rei, esse e aquele rei lá, vão saber quem é o rei dos reis. E aí então, essa comitiva, depois da carta escrita e enviada ao outro rei, eles vão rumo à casinha lá do Eliseu. E aqui tem um ponto importante que a Bíblia deixa muito claro. Quando eles chegaram lá, nesse local, o Eliseu não recebeu o cara. Ele mandou um empregado, o Geazi. Tipo assim, vai lá e diz para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Pessoal, isso aqui é importante de colocar para vocês. Sim, para a gente crescer na graça, crescer nas ações de graça e perceber melhor o texto bíblico. Isso era uma vilinha, era um local pequeno onde o Eliseu morava. Vocês imaginam nos nossos cantinhos do Brasil, daqui a pouco o Trump vem com a sua comitiva, helicópteros descendo e coisa e tal, para falar com o Ismar. Aí o Ismar diz assim para o seu filho Leonardo, vai lá e diz para o Trump fazer isso. Cara, isso dá um impacto, cara. Como assim, né? E é exatamente isso que a história bíblica diz. Que Naamã... Mas, como assim? Eu achei que esse... Literalmente está escrito. Leio na Bíblia de vocês, vírgula por vírgula, depois de 2 Reis 5. Eu achei que ele ia vir e que ia impor as mãos e que ia cantar uma música, ia fazer um... como assim? E aí ele diz assim, lá na Síria tem rios melhor que esse riozinho aqui, Jordão, todo sujo. Eu não... por favor. E ele... por favor. Diz que um cara chega para ele e diz, pô, Naamã, a gente fez toda essa viagem, cara. É praticamente Rondônia a Bento Gonçalves. E aí, assim, agora que a gente está aqui, faz o que o cara está dizendo, Naamã. O que te custa? Vai lá. Certo. E aí ele vai, mergulha 1 vez, mergulha 2 vezes, mergulha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Cara, se for uma pegadinha, eu mato esse cara. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. A palavra que criou o mundo, estar presente nessa sola escritura, nessa palavra, 7 vezes era a promessa. Isso é quase um sacramento, porque ali está a promessa. Ele mergulha a 7ª vez. E ele fica impressionado, porque sua pele é como de uma criança. O que ele sente aí? Gratidão. Caramba. E ele quer responder em ação de... E ele volta lá. Muito agradecido. Muito agradecido. E não só isso. Ele tinha... Aliás, isso está escrito no início da trajetória deles. Que ele levou quilos de ouro, de prata e vestes. As mais caras que tinham. E aí ele traz os tesouros. Adivinha o que o Eliseu disse? Não recebo. Não. Não, mas pode receber. Eu trouxe para isso. A gente tem bastante lá. Pode receber. Não. Não recebo. Por que ele não recebeu, pessoal? Pessoal, volto a uma casinha aqui. Eu estou falando de como a gente tem que ler a Bíblia com percepção, invocando o Espírito Santo e focando na graça. O que está acontecendo aqui? Não é só uma questão de quem manda mais. Aliás, eu vi lá um videozinho do Trump e do Macron, lá da França, um puxando a mão do outro, assim, né? Para mostrar que mandava na hora do cumprimento, né? Eu sou maior aqui, né? Não é só para mostrar quem mandava. Aqui era uma situação que mostra quem é o Rei dos Reis. E o que Eliseu, o pregador, o pastor, aqui está dizendo? Não, cara, se eu receber isso aqui para ti, tu vai voltar para casa e diz, estou curado, mas eu paguei. Não devo nada para ninguém. Percebem?
A minha obrigação, não a ação de graças, a minha obrigação foi cumprida. Paguei. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. A história conta que depois ele vai embora, né? E aí o Geazi, que era o carinha, o servo lá, disse, mas não acredito, cara, não acredito que ele não pegou. Nós aqui vivendo na miséria. Miséria não, porque Deus cuida dos seus. Mas assim, sempre com as coisas contadas. Diz que ele esperou, inclusive, andar ali, sei lá, 1 quilômetro, 2, e foi lá, né? Mentindo, cara, mentiu, disse assim, chegou a visita lá na casa do Eliseu, e ele disse que se o senhor deixar um pouquinho aí para mim, e ele pega isso, né? Aí ele volta lá, esconde, e aí o Eliseu, na inspiração divina, diz, onde é que tu foi? Por acaso tu fez isso? A lepra que saiu dele virá para ti. E ele ficou leproso. E a gente diz, caramba, o que é isso? Para que isso? Para que isso? Lei e evangelho. Colocar a identidade de quem eu sou e de quem é Deus. Não é à toa que nossas palavras litúrgicas e bíblicas, sem mérito ou dignidade alguma de minha parte. Porque senão não tem como crescer em ação de graças. Percebem isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito, muito, muito importante, pessoal. Assim também vocês podem perceber isso nessa história bíblica. E assim, Lutero falava assim de amassar as escrituras e a palavra como se fossem ervas, até que a gente... Então, apesar de repetir aqui o mesmo ensino, andem comigo, tá? Reflitam comigo, que é muito interessante, cara, como isso fica explícito diante de nós. Lucas 7, 36 a 50 é o texto. Daquele momento em que Jesus foi recebido por um homem chamado Simão, o fariseu, que recebeu ele lá na casa dele, e de repente chega essa mulher. O que ela carrega mesmo aí nesse frasco? Um preciosíssimo presente, nardo puro. E ele chega nesse lugar, nessa casa, né? O texto começa assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhou-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. E o Simão e os outros, né, ficaram meio que, o que é isso? Né? Quando ela teve ali esse momento, eles lá ficaram julgando. Logo ela, uma pecadora. Né? Se Jesus soubesse quem que é, se ele fosse mesmo um profeta, ele ia saber quem é essa. E não ia ter esse abraço da Nilva aqui, né? Para essa não. Tipo assim, a Nilva ia dar um abraço num, nos outros não. Né? Ia fazer uma diferença. E eles questionam isso. E aí Jesus usa isso para, como o povo de Israel foi ensinado no Antigo Testamento, ensinar o Simão. Gente, aqui, atenção. Eu não sei se vocês estão conseguindo, eu estou falando aqui, eu sempre acho que vocês estão perdendo. Aqui é bem importante. Jesus começa a falar com ele. Pois é, ô Simão, quando eu cheguei aqui, né, e aí ele começa a dizer várias coisas para ele sobre a recepção do Simão. Mas antes de fazer isso, ele diz assim, deixa eu te contar uma historinha. Tinha dois caras que estavam devendo para um credor, e o credor foi cobrar deles. Um devia 500 denários. Na Bíblia, lá, um denário, o valor de um dia de trabalho. O outro devia 50. Ele perdoou os dois, o de 500 e o de 50. Qual que será que vai responder com mais gratidão? Nosso tema, ação de graças. O Simão disse, o cara que devia 500. E aí Jesus começa a ensinar algo muito significativo para a gente crescer em ação de graças. Ele disse, você julgou bem,
E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, Simão, você não me ofereceu água para lavar os pés. Isso se fazia, né? Especialmente com os importantes. Chegava, toma uma água aqui, tira aqui a poeira do teu pé, né? Você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Ela molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me recebeu com um beijo na face, que era outra coisa, para um cara importante. Beijo na face, um jeito, é a cultura deles. Ela não para de beijar os meus pés, diz Jesus. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. O fariseu estava muito cheio de si, como talvez o Naamã no início. Não é à toa que Jesus diz: aquele que quer ser meu seguidor, a si mesmo, isso tem um esvaziar-se de si. Tome a sua cruz e siga-me. Mostra a cruz e a vida dada também como palavra. A lei sempre vem e nos confronta. Essa mesma lei veio para o jovem rico naquela outra história. E o jovem rico, porque amava muito dinheiro, foi entristecido. E ficou por isso. Jesus nem disse assim, só um pouquinho, volta aqui que faltou o evangelho. Não está na hora ainda. É uma pregação e um alimento que precisamos ter sempre nessa perspectiva de ação de graças. Nesse crescimento que Jesus nos propõe. Crescei em ação de graças. Eu quero compartilhar que é assim que a gente então percebe as palavras de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, na tradução na NTLH, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, que se reconhecem pecadoras, pois o reino do céu é delas. Essa ação de gratidão envolve muitas vezes quando a gente vai comprar um presente para alguém muito querido e a gente quer mostrar gratidão, né? E eu, apesar de ter contado, esmiuçado, eu quero mostrar aqui também as imagens da série já citada, o The Chosen, quando fala que esse texto assim ele é contado por outros evangelistas, um momento da Maria de Betânia, podem ter sido 2 momentos aqui na casa de Simão, mas é o mesmo sentido quando pensa em como agradecer. Eu quero ter uma ação de graças com Jesus, o que eu faço? Eu achei muito legal essa cena e eu quero compartilhar nesse vídeo aqui. Vamos ver se vai rodar legal. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? 1,5 medidas? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. 300 denários. 1 ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Que isso, Maria?
Isso é nardo. Maria, o que está fazendo? Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Uma mulher cheia de ação de graças. Aquela coisa que a gente vai escolher um presente, o que eu poderia dar? Que bonita essa cena. A emoção de agradecer. De saber que o que eu poderia dar para um cara que ressuscita mortos, que multiplica pães, que multiplica... Não tem nada. Mas eu quero agir em ação de graças. Eu quero crescer em ação de graças. E eu quero transmitir isso para vocês, pessoal. Crescer em ação de graças. Voltar diante do altar em nossos cultos. Não ser um daqueles 9, mas voltar ao altar, agradecer, tendo foco na graça. E isso dá a percepção de uma vida mais alegre. Por vezes tem uma afirmação que solta minha, ela pode ser muito questionada, que é assim: se tem um segredo para a felicidade, alegria, contentamento, que é o foco na gratidão. Alguém com foco na gratidão vive mais feliz. Não é que, de repente, naquele momento de depressão eu não tenho paz, eu não tenho graça. Não, eu tenho, Cristo está comigo. Mas nesses momentos, eu estou na graça, eu respondo em gratidão. E eu posso viver mais feliz. Eu enxergo além do túmulo, eu enxergo além da morte. Eu cresço em ação de graça. Eu não tenho só segurança e sentido na vida, eu tenho propósito. E Jesus conta e fala isso. Entregue para os outros também. Recebeste de graça, entregue a graça. Compartilhe a missão, o testemunho, a vida, o amor. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Crescendo em ação de graças. Quando está lá o pessoal desesperado no meio da tempestade, Jesus diz: por que vocês são tão tímidos? Cresçam na fé. É uma palavra de Jesus para todos nós. Eu fiz como tese isso, como crescer em ação de graças, como crescer em gratidão. Comer é o melhor para poder crescer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nisso a gente passa a ter um conhecimento melhor de nós, a identidade. O pastor Max trabalhou um pouquinho. Quem eu sou? O Salmo 8 diz assim: quando eu olho para o universo que tu fizeste, para tudo tão grandioso, quem sou eu para que de mim te lembres? Eu não sou nada, eu sou pecador, mas tu me agraciaste. Vocês percebem quem é Deus e quem é o ser humano, estando prontos a receber o reino como crianças. E aqui eu quero encaminhar a parte final dessa palestra, desse momento, com esse salmo que, olha, cara, até botei esse Salmo 103 no nosso momento de culto, será o salmo, o introito do nosso culto de encerramento amanhã. Que esse salmo aí, caramba, né? Eu até gravei ali um vídeo pela LSLB falando de contar os dias, né? De contar os dias. E é tão legal quando a gente vê as crianças aprendendo a contar, né? 1, 2, 3. Quantos anos tu tem? 4? Não, eu tenho 3. Baixa um dedo. Daqui a pouco a gente aprende. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tem aquele hino que diz: conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize
Talvez hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Cito o Salmo 103 com esse hino, porque é o que o Salmo diz. Pego aqui minha Bíblia, ligeirinho aqui, porque tem que ler o troço, não coloquei ali o texto. Bendiga ou bendize, algumas traduções, minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pode esquecer o meu nome, pode se confundir com mas esse nome, acima de todo nome, tem que bendizer. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Caramba, como assim? É muito bem. Não, pensa, não te esquece. Guarda, não te esquece do ar que tu respira. Não te esquece do que tu recebeu. E bendize, bendize. Qual é o contrário de bendizer? Maldizer, murmuração. Gente, cuidado, povo luterano, tão abastecido. Cuidado, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tão rica, e que continua reclamando por qualquer coisinha desviada e fora do lugar, pronta a reclamar. Não foi como eu esperava. Bendize ou maldize. Quando a gente bendiz, a gente invoca um nome acima de todo nome. Não se assustem com o que eu vou dizer. Quando a gente maldiz, a gente invoca demônios. A gente enche a vida de descontentamento para nós e para as pessoas ao redor. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis. Crescei em ação de graças. Esse é um confronto, claro. Glorificar é bendizer, não maldizer e reclamar. A gratidão é diferente da murmuração. A imagem é de Moisés e o povo murmurando. 1 Coríntios 10 trata disso. É essa lembrança cada vez maior. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Bíblia. Essas coisas acontecem com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para aqueles a quem o fim do tempo está chegando. É muito especial. Não reclamar. Tá, mas pastor, e diante das minhas dores, clame. Não reclame. Seja como Davi que, vou usar aqui a palavra reclamar, mas a ênfase é em clamar, reclamava a Deus. Puxa, Deus, olha só o que está acontecendo, cara. Mas eu continuo bem dizendo o teu santo nome. Despeja para Ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente para Deus todas as tuas dores, todas as tuas lágrimas. Ele conhece bem. E vai fazer isso se transformar numa bênção. Assim como Deus não nos dá uma tentação, ou não permite uma tentação maior que podemos carregar, mas usa isso para nos purificar, como o fogo purifica o ouro. Palavra bíblica não é palavra minha. Essa é a dimensão para a gente viver 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças a Deus. E aí a gente pode se erguer, gente, mesmo quando as coisas do fim do mundo começarem a aparecer com clareza. A palavra bíblica diz, ergam, endireitem a cabeça, fortalece os joelhos que estão cansados, porque a redenção está aí. Desculpem dos outros estados, mas o gaúcho diz porque não está morto quem peleia. E quem peleia por nós, quem luta por nós é Cristo. E nada pode me separar do amor de Cristo. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nada. Nada. Somos mais que vencedores diante de qualquer situação que aparecer. Por isso, é olhar para frente e seguir crescendo em ação de graças. Se decidi errado, se pensei errado, se as aflições vieram, se a figueira não deu figos, a gente pode olhar para frente e dizer as palavras do salmista: bondade e misericórdia certamente
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, em eterna gratidão e alegria. Amém. Amém.